Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma semana com o nosso convidado da noite, o Marcos Bernardi, de Campinas. O Marcos trabalha na Morada Espírita Professor Laire Hans, que fica na cidade de Campinas. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite, Obrigado por estar conosco para mais um trabalho. Então, gente, para a gente iniciar, eu vou fazer a leitura da página da noite, que eu vou até colocar aqui para quem quiser ler. É a lição de número 102, regozijemo-nos sempre. Deixa eu só procurá-la aqui. Que eu estou lendo no meu livro eletrônico aqui. Regozijai-nos sempre. Regozijemo-nos sempre. Paulo está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergonhas novas, as aves refazem os lares suspensos, e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo, por tempo indeterminado. Qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. Ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e o aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa distribuir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria. Se aceitamos a lição que o Senhor
nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então, meus irmãos, com essa lição bela, né, que nos leva a essa frase dita por Paulo de Tarso, lá no 1 Tessalonicenses, a gente abre o trabalho da noite e vamos fazer, então, a nossa prece inicial. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos nessa noite para estudarmos os vossos ensinamentos contidos no Evangelho, sob a ótica da doutrina espírita, Senhor. Que o Senhor possa, com a vossa misericórdia, iluminar os pensamentos do nosso irmão Marcos Bernardi, para que ele possa transmitir os apontamentos da noite e para que possamos, Senhor, estarmos em posição de recebê-los. E recebendo-os, Senhor, que nós possamos colocá-los em prática. Sabemos que no momento que nos encontramos de transição planetária que cada vez mais se intensifica, de nada vale ensinamentos recebidos se os guardarmos como o avaro faz com a sua fortuna, Senhor. Que possamos distribuir esses talentos recebidos e não enterrá-los para restituí-los ao Senhor no dia que voltares. Pedimos, então, a vossa permissão, a permissão de Eurípides Bassanufo, mentor da nossa casa, a permissão dos nossos amigos espirituais, para iniciarmos a nossa live da noite, dizendo graças a Deus. Marcos, meu irmão, vou deixar a palavra contigo. Após a prece, então, eu volto, tá? Maravilha. Boa palestra para nós. Obrigado, meu irmão. Boa noite a você e boa noite a todos que estão me ouvindo. É uma alegria, mais uma vez, estou aqui grato a esses irmãos por esse trabalho, pedindo a bênção a Jesus, que é o mestre dos mestres, pedindo a lição ao mestre Eurípides e pedindo especialmente ao meu mentor, ao meu professor, que estejam comigo, que possam guiar as minhas palavras. Meus irmãos, a nossa reflexão de hoje começa com uma certa provocação, uma pergunta. É possível ser feliz sobre a Terra? Bom, talvez quem esteja me ouvindo, se for um espírita, pode lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, pode lembrar de um item e rapidamente responder não dá não. Não dá não, porque eu li lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, 3º capítulo, e lá está escrito que há vários tipos de planetas e que a Terra é um planeta de expiação e provas. E que a Terra é um planeta em que predomina o mal. E que a felicidade não é deste mundo, como dizia Jesus. Então, Marcos, não precisa nem continuar a reflexão, a resposta é não. Não é possível ser feliz na Terra. E eu diria a você, minha irmã, meu irmão que respondeu, eu diria, vamos com um pouco mais de calma. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Felicidade. Felicidade é a resposta que eu mais ouço. Eu sou educador, sou professor universitário, diretor escolar e sou responsável na nossa morada pelo grupo de pais. E muitas e muitas vezes eu pergunto a eles, o que você mais deseja para o seu filho? O que você mais gostaria para o futuro do seu filho, para a vida do seu filho? E
11 em cada 10 pais me respondem a mesma coisa. Ah, Marcos, tudo que eu mais queria é que meu filho fosse feliz. Eu digo, pois bem, mas em termos práticos isso significa o quê? Esta felicidade que você quer tanto que seu filho tenha, ela tem algum caminho? Ou essa felicidade, ela vai ser uma escolha dele? Ah, ele vai crescer e vai tomar as decisões dele. Pois bem, eu vou aqui colocar para vocês uma situação quase esdrúxula, mas real, de alguém que veio me pedir ajuda. Uma mãe que criou o filho como muitas estão criando, a filha como muitos estão criando. Preocupada, acima de tudo, com o bem-estar e a satisfação da filha, em especial que a filha gostasse dela. E esta menina, quando fez 15 anos, disse para a mãe que ela tinha um plano, ela tinha uma meta, ela tinha criado para ela uma rota. E que rota era essa? Ela queria, eu vou aqui usar os termos que posso, né, até para não ser constrangedor, ela queria ter canais, ela queria ter páginas, ela queria estar na rede social de várias formas, produzindo vídeos. E vídeos, vamos dizer assim, adultos. E a mãe, obviamente, diante daquilo, ficou chocada e disse, minha filha, que é isso? Você enlouqueceu? Que é isso? O que você está me dizendo? E a filha, muito hábil, disse, mamãe, eu cresci com você me dizendo que tudo que mais importa para você é a minha felicidade. Eu cresci com você me dizendo que tudo que mais importa para você é que eu seja feliz. Então, mamãe, veja, isto que eu estou dizendo vai me fazer imensamente feliz. Portanto, mamãe, qual o problema? Você está sendo incoerente. E aí, esta mãe não sabia o que responder. E aqui, né, ainda que mentalmente, eu gostaria de deixar essa pergunta para vocês. Se fosse você numa situação dessa, o que você teria respondido? É uma situação esdrúxula, de uma certa forma, mas que eu resolvi colocar aqui, real, verídica, para a gente começar a pensar. Por quê, meus irmãos? Porque a grande questão é que para saber se você pode ter ou não felicidade na Terra, primeiro de tudo, você tem que fazer uma pergunta básica. Afinal, o que é a felicidade? Mas esta pergunta, ela vai levar a outras perguntas. Porque se eu disser para você assim, o que é a felicidade para um homem, para uma mulher sábia de 50 anos? E se eu perguntar para vocês, eu tenho 2 cachorros, adoro né, os meus animais, sempre tive tempo de ver animal. Se eu perguntar para você o que é felicidade para o Luke e para o Thor, é a mesma coisa? E se eu perguntar para uma criança de 5 anos, para um jovem de 20 anos e para uma pessoa de 50 anos ou mais, 60 anos quase, como eu, o que é a felicidade para você? Esse é o ponto. E como é que esta questão ela mexeu com os homens, meus irmãos e irmãs, desde muito antes de Jesus? Porque eu perguntei para vocês, a felicidade do meu cachorro é a mesma que a minha? E obviamente você aí na sua casa está dizendo não. E se eu perguntasse, mas por que a felicidade do meu cachorro não é a mesma que a minha? Provavelmente você vai dizer, Marcos, porque você é ser humano e ele é cachorro. Então, no fundo, você está me dizendo assim, vocês têm naturezas diferentes. Esse é o ponto primeiro.
para a gente encontrar esse caminho da felicidade, a gente precisa responder 4 perguntas básicas. O que sou? Quem eu sou? Por que estou aqui? E para que estou aqui? E isso muda tudo. Nós estamos aqui como espíritas ou espiritualistas, talvez, quem nos ouve. Ser espírita ou espiritualista significa dizer que você olha para o mundo como, muito antes de Jesus, grandes grupos humanos olhavam, sejam filósofos ou religiosos. Olhavam para o mundo, não importa se você tinha 10 deuses, 15 deuses, se você achava que tinha 5 céus, 2 céus, meia dúzia de céus, mas você tinha uma ideia comum a todos eles. Qual era? Existe um mundo material, existe um outro mundo. Se você quer chamar de além, de Hades, aí tanto faz, mas havia esta noção clara, há 2 mundos. E aí a questão é, como é que eu vivo sabendo que há esses 2 mundos? E como é que eu encontro a felicidade diante disso? De um lado, você tinha uma ponta radical, que vinha antes de Jesus, talvez você já tenha ouvido falar a expressão maniqueísmo. Não seja um sujeito tão maniqueísta, né? O que é um sujeito maniqueísta? É aquele sujeito que é preto ou branco, ou é bom ou é ruim, ou é certo ou errado, não tem nuances para ele. O termo vem dos maniqueus, que tinha a religião maniqueísta. E o que ela acreditava? Tem o mundo material, tem o corpo, tem a sede do corpo, a fome do corpo, o desejo sexual do corpo. Isso tudo foi criado por um Deus mau. A matéria é má e tudo que é da matéria é mau. E tem o mundo espiritual, que foi criado por um Deus bom. Os gnósticos, né, que muitos vão dizer que tiveram influência na época de Jesus, também pensavam a mesma coisa. A matéria é má e tudo que é da matéria é ruim. Bom, então tudo que vier de sensação da minha matéria, o prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de me agasalhar, o prazer sexual, é tudo ruim. Tudo isso me afasta de Deus. Na ponta de cá, você tinha o contrário. Desde lá de Demócrito, Protágoras, quase ali contemporâneos de Sócrates, um pouco antes, um pouco depois, alguns, e, portanto, bem antes de Jesus, você vai ter aqueles que vão dizer assim, não, o homem é feito de átomos, e só. Não tem lá, não tem cá, não tem depois, só tem a matéria, e a matéria é composta de átomos. Portanto, se só tem eu, e agora, aquela perguntinha que eu fiz para vocês, o que sou, quem sou, por que estou aqui, para que estou aqui, para esta outra corrente que vai desaguar nos tempos correntes de hoje, no relativismo moral e no materialismo na ciência, ela vai dizer o seguinte, assim, você me perguntou o que você é, eu vou te dizer o que você é. Você é o macaco top, só. Você é o melhor dos macacos. Então, mas por que eu estou aqui? Não, você está por aqui porque deu sorte, juntou o carbono com não sei o quê, misturou, veio um calorzinho e deu sorte, por acaso apareceu a vida aqui. Ah, só por isso só. Então, para que eu estou aqui? Para nada. A vida é um acaso, você é matéria, acabou a matéria, acabou tudo e pronto. Bom, essa ponta de lá. Isso mudava qual era o caminho que você ia trilhar para encontrar felicidade. Obviamente, graças a Deus, foi se criando um caminho do meio em que você admitia, olha, o que você é um espírito imortal. Mas numa vivência carnal, numa experiência humana, numa experiência material. Então a matéria tem um sentido para você também. O teu corpo tem um sentido para você também. E não há problema em você gostar de saborear uma boa comida, você se agasalhar, você gostar de morar numa casa confortável, não tem problema. O problema não é esse. O
problema é você não saber o que você é. Falei lá atrás, né, de Protágoras, de Demócrito. Protágoras criou uma frase muito famosa, que veio até hoje. Protágoras dizia assim: o homem é a medida de todas as coisas. Então, o que significava isso? Significava dizer assim, olha, quem determina o que é certo e errado? Quem determina o que é bom, o que é ruim? Aí, no nível muito mais baixo, quem determina o que é saboroso, não é saboroso? Quem determina o que é belo, o que não é belo? É o homem. É ele a medida de todas as coisas. Não há o belo, não há a verdade, não há a razão. Há o homem e o que ele determinar é o que é. Isso parece muito com o nosso tempo, não parece? Em que há um discurso que diz o seguinte: você pode ser o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Você pode fazer o que você quiser para ser feliz. O que importa é ser feliz. Encontre o caminho que você quiser, do jeito que você quiser. Bom, não precisa ser um gênio para ver que não deu muito certo, né? É só nós olharmos a trágica quantidade de suicídios, inclusive entre adolescentes. É só a gente olhar os milhões de comprimidos de ansiolíticos, de antidepressivos que cada vez se toma mais, o vício em todas as drogas, para a gente perceber que esse projeto parece que não deu muito certo. E não deu muito certo lá na favela, e não deu muito certo lá no Morumbi, na mansão mais elitista possível. Tem um amigo socorrista, ele diz: Marcos, o dia com mais suicídios na semana é domingo. Ele falou assim: você não faz ideia de quantas vezes eu fui socorrer suicida em mansão, à beira da piscina. Aquele que parecia ter a vitória do mundo. Sou rico, sou belo, sou poderoso, consumo tudo do bom e do melhor, mas o vazio não me deixa. E sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não devemos negar a matéria, uma vez que a matéria é a possibilidade da nossa evolução. Mas se você não souber responder o que sou, quem sou, por que estou aqui, para que estou aqui, você não vai ser feliz nunca. E aí tem um ponto, me desculpem aqueles que defendem esse relativismo moral. Tem um ponto que não depende de você. Ao perguntar para você quem você é, varia. Mas a primeira pergunta, o que sou, o que a gente é, não depende da gente. Nós somos espíritos imortais. Nós somos centelha divina. Queira você ou não. Numa palavra, você tem uma natureza. Então você não pode ser o que você quiser, nem que você queira. Eu faço sempre essa brincadeira. Um peixe que resolva falar para a mamãe: mamãe, cansei de ser peixe, quero ser cachorro. A partir de amanhã eu vou correr pelas ruas, vou pular em cima das árvores. Aí tem um filhotinho cachorro que fala para a mamãe cachorro: mamãe, cansei de ser cachorro. A partir de amanhã sou peixe, vou pular dentro d'água, vou viver no fundo do mar. As duas mães vão dizer assim: não, meu filho, não faça isso, porque você vai morrer. Você vai morrer porque você é peixe, porque você é cachorro. Queira ou não. Há uma passagem no Evangelho, salvo engano, de João, me foge o capítulo agora, em que Jesus se compara à videira. E ele diz o seguinte: eu sou a videira. Se você se mantiver junto a mim, você vai crescer, você vai vivificar.
Mas se você for arrancado como um galho que é quebrado e que, portanto, não recebe mais a seiva da vida, você vai secar, vai definhar e vai morrer. E o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, se não isso? Então a pergunta inicial era: é possível ser feliz na Terra? Bom, primeiro de tudo, você tem que saber por que você está aqui na Terra. Qual é o sentido da Terra? E quando Jesus diz assim, a felicidade não é deste mundo, ele se refere à condição do mundo. Mas ele não se refere necessariamente a você, dentro de você. Porque o mesmo Jesus que diz no Evangelho de João, nesse mundo sofrereis aflições. O mesmo Jesus que diz no início do Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos. Por que ele começou por aí? Ele começa dizendo o quê? Bem-aventurado quem chora, bem-aventurado humilde, como a dizer, eu sei que planeta vocês estão. Mas ele é o mesmo Jesus que um pouquinho antes, quando ele estava chegando, João Batista vai dizer, alegrai-vos, pois o reino dos céus está próximo, porque era Jesus chegando. E esse é o mesmo Jesus que vai te dizer assim, ó, eu vim para anunciar a boa nova do quê? Do reino dos céus. Aí você diz, aí sim, reino dos céus. Aí tem alegria, felicidade, paz, aí eu quero estar. Porque a gente acha que é sempre depois em algum lugar. Mas aí, quando perguntam para esse mesmo Jesus, onde é que ficava o reino dos céus? E Jesus diz, o reino dos céus não vem por aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. E quando Jesus diz que o reino dos céus está dentro de nós, ele dá a dica de ouro. Porque se está dentro do meu espírito, e se o reino dos céus é onde vigora a paz e a felicidade absoluta, e se esse reino dos céus está dentro do meu espírito, isso quer dizer, meus irmãos, que felicidade não é um lugar. Felicidade não é um momento. Felicidade é uma condição. Felicidade é uma condição da alma. Olha só, Deus, conforme nos diz João, Deus é amor. Primeira carta de João. Bom, se eu alcanço o reino dos céus, eu vou ver Deus. Porque o reino dos céus é onde vigora a perfeita paz, o perfeito amor e a perfeita, portanto, felicidade. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, depois ela se repete com outra forma no Gênesis, em que Kardec pergunta se os espíritos puros já viram a Deus. Jesus, quando está no Evangelho, ele vai dizer para aquele povo que estava ali, primário, o que Jesus diz para eles? Ninguém viu Deus, a não ser o Filho, ou seja, ele. O que ele está dizendo? Vocês, na condição espiritual que vocês estão, vocês não viram Deus, mas eu vi. E aí o que respondem para Kardec? Que os espíritos puros, né, poeticamente, eles vão dizer, vêm à sua face e o glorificam eternamente. Então, aquele que é puro de coração está lá no Sermão da Montanha. Esse vai ver a Deus. Por quê? Porque ele é puro de coração. E João não vai nos dizer que Deus é amor? Ora, se Deus é amor, e eu tenho um coração puro, isso significa o quê? O que significa dizer que algo é puro? Dizer que eu vou tomar um gole d'água.
eu digo, essa água é pura. O que significa isso, meus irmãos? Significa que não tem nada mais nessa água além de água. Não tem uma erva mate, um hortelã, um açúcar, só tem água. O que significa dizer que você é puro de coração? Significa dizer que no seu coração não há nada mais do que amor. E se Deus é amor, e você alcança a pureza de coração, você só tem amor. E se Deus é amor, você chega naquele ponto em que Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. E aí você vê Deus. Mas você não vê Deus lá em Sírios. Você não vê Deus numa outra dimensão. Sabe onde que você vê Deus? Mateus. Porque tive frio e me vestisse. Porque tive fome e me deste de comer. Porque estive doente e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com frio, doente? E o rei lhes responderá: cada vez que o fizeste a um desses menores, foi a mim mesmo que o fizeste. Percebam o que está escrito ali. Deus está em tudo. A questão é, nós somos capazes de vê-lo? Porque se nós formos capazes de vê-lo, nós veremos Deus na criança, no mendigo, no idoso, no amigo de trabalho, no filho, na esposa, no pai, na mãe. E quem vê Deus o tempo todo, alcança a felicidade. Portanto, sim, em certa medida, é possível ser feliz na Terra, desde que você viva na Terra, mas com os olhos no céu. Jesus, quando está se despedindo dos apóstolos, no capítulo 14, salvo engano, de João, ele vai dizer para eles assim: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. E ele roga a Deus: não rogo, Senhor, que vos tireis, que tire essas pessoas, os apóstolos do mundo, porque eles tinham missões a cumprir. Mas ele continua e diz para os apóstolos: eu vos deixo a minha paz, mas não a dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Opa, peraí. Então tem uma paz do mundo e tem uma paz que Jesus oferece. Há uma felicidade do mundo e há uma felicidade que Jesus oferece. Mas é muito diferente. Porque a paz do mundo, a chamada felicidade do mundo, ela é tão frágil, volúvel, circunstancial como o próprio mundo. Há uma distinção que é muito importante que a gente faça, meus irmãos. Felicidade é uma coisa e alegria é outra coisa. Felicidade, como nós estamos vendo, é uma condição da alma que se realiza, da alma que se aproxima de Deus, que se aproxima da transcendência. Isso está em Buda, está nos Upanishads, está no Bhagavad Gita, está na religião hindu, religião taoísta, e, obviamente, está lá em Sócrates, e, obviamente, está em Jesus. Então, felicidade é isso. E a alegria? A alegria e tristeza são frutos da circunstância. A felicidade está no reino do espírito. A alegria e a tristeza está no reino material. Eu posso ser feliz porque eu me encontrei, porque eu realizo o que eu vim fazer na Terra, porque eu tenho um propósito para viver. Mas hoje eu vou trabalhar, como aconteceu comigo, e eu descubro que um colega de trabalho cometeu suicídio.
é evidente que eu vou ficar triste por alguns dias. Dias, tempo, circunstância. Mas os dias vão passar e eu retorno à minha condição de felicidade. Eu posso ser uma pessoa infeliz. Eu acordo de manhã, não vejo sentido na vida, não tenho ânimo, não encontro um propósito. Vou trabalhar. E nesse dia, o meu irmão, sei lá, minha irmã, resolve me fazer uma visita surpresa na hora do almoço. E eu fico muito feliz, aliás, fico muito alegre, porque não esperava por aquilo, vou almoçar com a minha irmã, dou risada. Se bobear naquele dia, eu volto para casa ainda, né, no resquício daquela alegria, durmo bem. Mas vai passar um dia, vai passar 2, e eu vou voltar para o quê? Eu vou voltar para a minha condição. Por quê? Porque como eu não fui capaz de perceber o que sou, ou seja, espírito imortal, centelha divina, eu não fui capaz do quê? De construir os tesouros que, como diz Jesus, a traça não pode destruir, o ladrão não pode roubar. Vejam o que Jesus está falando. Jesus está falando assim, olha, você quer construir algo sólido, que é a sua felicidade, baseado em tudo aquilo que vira pó? Você quer construir a sua felicidade em cima das coisas circunstanciais da vida? E mesmo as relações, viu, meus irmãos e irmãs? É maravilhoso ter uma companheira, ter um companheiro, ter um filho, ter um emprego, um trabalho que te realiza, ter uma casa confortável, ter a condição de viajar, fazer um passeio. Mas a sua felicidade depende disso? Porque muitas vezes não há, aliás, muitas vezes não, nenhuma vez. Você tem uma boa companheira, um bom companheiro, você tem um filho, você tem uma casa, você tem um emprego, você tem saúde. Eu pergunto para todo mundo que está me ouvindo agora, qual é a garantia que você tem que qualquer uma dessas coisas estará com você amanhã? Nenhuma. Aí pode acontecer coisas como eu vivi. Estava dando aula na faculdade, a funcionária do RH bate na porta, fala, professor, preciso falar com o senhor. Eu falei, olha, estou dando aula, espera quando acabar a conversa, não só precisa me acompanhar até o RH agora. Alguma coisa aconteceu. Vou até o RH, a gerente me recebe, fala, olha, Marcos, fique calmo. Aliás, a receita ótima para deixar a pessoa nervosa, né? Fique calmo. A sua esposa sofreu um acidente na estrada, está sendo levada para o hospital. Nós não temos a menor ideia de como ela está. E eu perguntei, mas ela está viva? Não sabemos, professor. O senhor pode... um funcionário vai levá-la até o hospital, acho que o senhor não está em condição de dirigir. Eu falei, não, eu vou. Eu fui dirigindo, rezando a Deus, que me desse serenidade para qualquer coisa. Com a graça de Deus, ela sobreviveu, teve um longo caminho de cura, e depois de um ano voltou a andar, e voltou, e hoje está vivendo, trabalhando e seguindo a vida. Mas podia ter desencarnado. Eu amo a minha esposa, sou feliz no casamento. Mas eu podia estar falando com vocês hoje como um viúvo. E se a minha felicidade dependesse disso? Percebem? Eu, por curiosidade, vou pedir licença para vocês, eu fui hoje colher alguns pensamentos de várias linhas filosóficas e religiosas, e todos eles vão no mesmo sentido, né? Por exemplo, há um pensamento de
de Buda, muito interessante, que ele diz o seguinte: a raiz do sofrimento é a mente, né, para nós, o espírito, apegada a coisas que são, por sua natureza, impermanentes. Apegai-vos a um barco e sofrereis quando ele afundar. Apegai-vos a uma nuvem e sofrereis quando ela se dissipar. A verdadeira paz e a felicidade suprema não se encontram no mundo instável dos sentidos, matéria, mas no silêncio e na liberdade interior. Aí você vai na filosofia hindu, nos Upanishads. O que está escrito lá? Nós não somos este corpo, este pensamento, estas emoções. Nós somos o Atman, a alma, o espírito para nós. A consciência pura que testemunha tudo. A felicidade não está no mundo dos objetos, que é transitório, é ilusório. Eles vão chamar de Maya, a grande ilusão. Por que a grande ilusão? Porque tudo que você está vendo que parece concreto, vira pó. Portanto, nada disso de fato é eterno, como é o espírito. Continuo. A felicidade não está no mundo dos objetos, que é transitório, mas em realizar a nossa própria natureza divina. Como um peixe na água, olha a sabedoria. Como um peixe na água, buscamos a felicidade fora, sem saber que estamos imersos nela. Paulo vai dizer: nele existimos e nos movemos. E aqui ele está dizendo: olha, você busca a felicidade fora. Contraste isso com Jesus dizendo: o reino dos céus está dentro de vós. Então, meus irmãos, é possível a felicidade sobre a terra? Em certa medida, sim. Desde que você viva na terra com os olhos no céu. Desde que você viva a experiência corporal como um espírito imortal. E desde que as coisas que de fato realizem o seu espírito sejam as coisas eternas, como a sabedoria, a bondade, o amor, a amizade. Porque essas coisas, como dizia Jesus, não apodrecem, a traça não come, o bandido não rouba. Mas é possível sobre a terra uma felicidade relativa. Por quê? Porque se a felicidade é realizar a nossa centelha divina para chegar a ter um coração puro, e se Deus é amor, um coração puro é um coração pleno de amor. Ora, quem ama, ama alguém. E se eu vivo num planeta em que crianças morrem de fome, mulheres são violentadas, tem guerra por toda parte, o mais forte explora o mais fraco, eu não posso ter felicidade plena. Porque quem ama só tem felicidade plena quando aqueles que ele ama estão bem. É uma mudança de visão. Eu estou participando, se Deus quiser, estarei numa caravana de um projeto maravilhoso chamado Fraternidade Sem Fronteiras, que presta socorro no Brasil, em outros países, inclusive na África. E por conta disso, eu recomendo a todos que conheçam e ajudem. E por conta disso, eu acabei por conhecer um pouco melhor uma filosofia milenar africana, que é a filosofia Ubuntu, que vem do Bantu. E traduzindo, poderíamos, numa frase simplificar, dizer que Ubuntu significa o seguinte: eu sou, porque nós somos.
Nada mais próximo de Jesus dizendo, né? Eu tive fome, você me deu de comer. Mas, Senhor, eu não te vi com fome. Você deu para ele, você deu para mim. Eu sou porque nós somos. É um projeto de felicidade muito diferente do que tem sido a maior parte dos projetos de felicidade no mundo ocidental. Porque no mundo ocidental, o projeto de felicidade, ele virou a vitória do ego. Eu venci, eu consegui, eu conquistei, eu estou rico, eu estou mais belo, eu venci, e muitas vezes quando você diz eu venci ele, eu venci sobre ele, eu conquistei dele. E essa filosofia africana muito bonita, com claríssimo parentesco com o verdadeiro cristianismo, com o verdadeiro budismo, ela vai dizer, não, eu sou porque nós somos. Não pode haver uma plena felicidade do indivíduo se houver sofrimento à sua volta. Portanto, eu termino fazendo um convite a cada um de vocês. As 4 perguntas fundamentais. O que sou? Quem sou? Por que estou aqui? Para que estou aqui? São elas que vão nos dar o rumo. São elas que vão nos ensinar um caminho de felicidade sólida. Um caminho de felicidade que não depende do tempo, não depende das circunstâncias e não é frágil, como tudo que é da matéria, como tudo que é material que existe hoje e que não tem a menor garantia se estará aqui amanhã. Fecho a nossa reflexão lembrando mais uma vez do Evangelho de Mateus. Aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E os ventos vieram, e as chuvas vieram, e os ventos sopraram, e a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Vamos construir uma felicidade para hoje, para amanhã e para a eternidade. E vamos assentar a nossa felicidade sobre a rocha do Evangelho. Muitíssimo obrigado pela oportunidade que Jesus, o Mestre dos Mestres, que Mãe Maria, que Mestre Eurípides Barçanufo, que os nossos amados mentores possam nos fortalecer e abençoar, para que possamos seguir os passos do nosso amado Mestre Jesus. Muito boa noite a todos vocês. E eu convido todos vocês agora para que possamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração, buscando o nosso Pai, o nosso Mestre, não lá fora, mas dentro de nós. Pai Santíssimo, Deus Pai de amor e de luz, Senhor, que possamos senti-lo em tudo e em todos, que possamos no dia de amanhã alegrarmos-nos ao abrir os olhos, ao senti-lo inicialmente no bater do nosso coração, ao senti-lo em nossa companheira, em nosso companheiro, em nossos filhos, pais, irmãos, ao vê-lo no céu azul, no sol, nas plantas, nos animais, ao vê-lo na força do nosso corpo, na alegria da nossa voz, que possamos entender, Senhor, que vós estais a nos abençoar, a oferecer a graça da vida, o milagre da vida todos os dias. Que possamos senti-lo, Senhor, na força do nosso espírito realizador. Que possamos senti-lo na centelha de voz que existe em nós e que nos permite ser o sal da terra e a luz do mundo.
Que no dia de amanhã, Senhor, sejamos felizes, porque estamos convosco, estamos em vós, porque o vemos em cada um, porque o vemos em nós. Que no dia de amanhã, Senhor, possamos entender que há um único caminho para a felicidade. Há uma única palavra, amor. E que de amor se encha o nosso coração, que de amor se preencha o nosso dia, que o amor seja a nossa oferta e que também seja o nosso alimento. Que assim seja, graças a Deus.